o governo Trump revoga visto de Alexandre e impõe sanção a aliados e familiares. Jean Turco, eu acho que, como destacou, acho que o Ruschel, né, mais do que o efeito de não poder entrar nos Estados Unidos, imagino que com tudo que está acontecendo eles não iam fazer uma viagem, existe uma mensagem, né, nesse tipo de decisão. Existe algo a mais do que simplesmente a revogação do visto. Você está tratando ministros da Suprema Corte de um país como alguém que não pode entrar nos Estados Unidos, não tem direito a entrar nos Estados Unidos. Eu acho que essa mensagem essa mensagem é a mais importante, né? Perfeito. Não concordo. Não só a mensagem, mas também a mensagem para os demais, mas também a mensagem para eles, porque, a meu ver, na verdade, isso pode ser só o começo. Depois disso, a Lei Magnitsky e as investigações que estão tendo agora nos Estados Unidos podem ser aprofundadas e as sanções individuais contra essas pessoas e outras, eventualmente, podem até se aprofundar e piorar. Ou seja, se fala da morte financeira, chamada, né? De proibir, eventualmente, as empresas de cartões de créditos, bancos, etc., que abrem contas para essas pessoas, que fazem contratos, né, com essas pessoas, negócios com essas pessoas, de operar também nos Estados Unidos. Do tipo, se você faz negócios com essas pessoas ao redor do mundo, não pode fazer negócios com os Estados Unidos. E isso, a meu ver, repito, já falei várias vezes, é muito interessante, porque é o que deveria ser, no sentido de, isso é muito melhor que as tarifas de forma generalizada contra o país, contra os produtos dos empresários, que infelizmente tem nada a ver com isso, né? Alguns deles. Porque isso é individual, então é um tipo de sanção muito mais mirado, muito mais sofisticado, e repito, os Estados Unidos são o único país que consegue fazer algo deste tipo. Lembrando que dessa forma tão profunda, etc., indo eventualmente também nas questões financeiras, econômicas, etc., bloqueando eventualmente contas que eles têm lá, etc. O Brasil também fez no passado, né? Então, assim, essa ideia que ataque à soberania, etc., o Brasil fez algo similar nessa tendência, não tão profundo, porque não conseguia fazer algo a mais. Agora, as tarifas, ou chamadas de sanções econômicas generalizadas, estão sendo colocadas também e aumentadas também, por quê? Para tentar usar uma alavanca doméstica, interna ao Brasil. Do tipo, eu vou prejudicar os produtores, empresários brasileiros, na esperança que eles pressionem o Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, etc., para negociar e para se realinhar geopoliticamente e para voltar ao respeito mínimo do Estado de Direito. Então, essa é a aposta. Agora, continuando sobre o que você mostrou aqui, Renato, algumas coisas importantes, a meu ver, é o seguinte: essa última decisão sobre a mulher velha que foi reconduzida à prisão, etc. Tal, é o enésimo abuso, é o enésimo absurdo, porque evidentemente não há nenhum perigo de reiteração do crime ali, não é uma pessoa perigosa, então assim, já tem 70 anos, então está no estatuto da idosa, etc. Tal, e é exatamente também para mostrar, né, para sinalizar a todo mundo e utilizar sempre essa linha dura, fora de qualquer bom senso comum, mínimo senso comum, né? Ainda, o perigo, a meu ver, é que um dia, não sei quando, talvez todas essas decisões esdrúxulas e totalmente sem amparo nenhum possam ser revistas. E quando serão revistas, todas essas decisões, se serão revistas, vai ter que ter um ressarcimento bilionário, que vamos ter que pagar nós, contribuintes, pagadores de impostos, para todas essas pessoas, familiares deles. O último ponto sobre a questão do funcionamento do judiciário, da lisura do judiciário, do Estado de Direito, o mapa que você mostrou do Heritage Foundation. Primeiro, a Heritage Foundation é uma instituição muito séria, muito respeitada no mundo, são aqueles que produzem aquele ranking internacional que todo mundo conhece, e aqui nós mostramos várias vezes sobre a liberdade econômica dos vários países, fazem um trabalho muito bom, muito sério, e mostra isso, né, de como funciona o judiciário do mundo. Agora, vejam algumas coisas. Primeiro, é normal, no sentido que na verdade, algumas coisas que se reparam e se notam neste mapa. Infelizmente, o judiciário ser bom e operar de forma positiva é uma exceção no mundo. São poucos países onde opera de forma limpa, lisa, justa, etc.
Infelizmente o mundo está mais para vermelho, como vocês estão vendo, né? E lembrando então que o tal de Ocidente, com todos os seus problemas, estão vendo Europa e América do Norte, obviamente, e Oceânia, obviamente representa uma ilha feliz, porque é muito menos pior, no mínimo, que os demais países. E estes vermelhos aí são exatamente os países para os quais essa turma aí quer ir, com os quais quer se alinhar. Olhem, por exemplo, a Rússia, olhem, por exemplo, a China, vermelha. Então, é isso que nos espera. A escolha não é difícil. É entre aqueles países, nos aproximar daqueles países mais verdes ou nos aproximar daqueles países mais vermelhos. Diria que os dados mostram que assim, a escolha é simples. Só a ideologia que ofusca o cérebro pode levar a uma escolha diferente. Pois e ainda sobre essa decisão, né, de revogação dos vistos, que coloca o Brasil nesse mapa de repúblicas não livres, né, de nações não livres, temos aqui o post do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que postou isso no dia que foi anunciada a sanção, né? Disse o seguinte, o Marco Rubio: o presidente dos Estados Unidos deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas que também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Eu fico imaginando agora o que é essa última decisão e a provável, eu diria nesse momento, prisão do Bolsonaro amanhã, por falar com a imprensa, vai causar no Marco Rubio e no governo Trump em relação a isso, né? Se ele está dizendo aqui, olha, o governo Trump responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O Trump sempre dizendo que está de olho, que está acompanhando. Vai chegar a notícia, pelo menos que o Bolsonaro teve que se explicar por ter conversado com a imprensa, e isso ter sido depois repostado, imaginando até uma prisão, eu diria provável nesse momento, do Bolsonaro amanhã, o que vai vir por aí? E aí a minha pergunta para o Lobau era essa, né? Você tem duas figuras que não costumam recuar. Aliás, eu não me lembro delas recuando, nem Trump, nem muito menos o Alexandre de Moraes. O Trump a gente vê alguns recuos, mas sempre naquela parte da negociação, né? Às vezes ele coloca um bode na sala, solta lá uma taxa gigantesca, o outro lado acaba cedendo um pouco, ele recua e no final ele consegue aquilo que ele queria e o outro lado ainda sai com a sensação de vencedor, né? Muita gente diz que essa é a tática dele. Mas nesse caso aqui, eu acho que nós temos um impasse, porque não tem meio termo. Qual que seria o meio termo para essas duas posições, Lobauer? Não, realmente, mas o que mais me impressiona é que a gente tá. Eu até achei que você fosse comparar o Trump com o Lula, porque aí a gente estaria pelo menos fazendo uma comparação entre chefes de Estado, dois presidentes de duas repúblicas importantes. Mas nem isso nós estamos comparando o presidente dos Estados Unidos, independente de quem ele seja, com um dos juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, assim, eu acho que tem aqui uma disfunção de senso de proporção. Eu acho que o que eu disse antes, o presidente dos Estados Unidos deve ter uma agenda, deve aparecer de vez em quando esse assunto na frente dele, ele manda algum assessor tomar alguma decisão e assina uma cartinha. Mas assim, eu acho que os dois não vão recuar mesmo, só que o Trump tem mais o que fazer. O Alexandre de Moraes está se achando o grande imperador universal e o resultado vai ser que, se os dois não cederem, acho que não vão ceder, prejudicado mesmo vai ser o Alexandre de Moraes na física e a sua família. Ainda assim, o Supremo, esses dias saiu um comentário, eu não sei na verdade se é sério ou não é, mas parece que algum dos ministros disse que se não tem Estados Unidos, ainda tem Paris. E eu me recordo agora também daquela frase do Celso Amorim, quem tem medo do lobo mau. É um negócio tão surreal, quer dizer, são dois micos, dois piolhos lidando com uma estrutura de poder, independente se você gostar ou não gostar, estrutura de poder que vai ter efeito sobre todo o país. Né? É um negócio
um negócio assim de falta de noção, não tem noção. O mundo inteiro, como disse aqui o Ruschel, o mundo inteiro já foi negociar, já foram lá, já voltaram, todo mundo já acertou uma coisa ou outra. E esses caras estão achando que eles vão peitar porque eles vivem em outro planeta, eles não têm conexão com a realidade da produção, da economia, da criação de riqueza, etc. E eu acho que ele não vai ceder, não. Por outro lado, eu acho que ele vai começar a sentir, como já estão sentindo, os efeitos dessas medidas, e o Marco Rubio é quem tem tomado essas. E me parece que ele que aplicaria a lei Magnitsky. Então, a chance de eles seguirem perseguindo, a palavra não é boa, perseguindo, mas atuando sobre as irregularidades que eles, americanos, consideram irregularidades, não pode ter dúvida. O que eu acho importante, Renato, para o nosso ouvinte também, não se confundir com as coisas, porque esse tema de soberania, ele gera um sentimento de nacional, de defesa dos nossos interesses, da nossa liberdade, da nossa cultura. E não é nada disso que nós estamos falando. Os americanos estão defendendo os interesses e a soberania dos seus cidadãos e das suas empresas. Isso tem que ficar muito claro. É por isso que eles estão tomando essas decisões. Porque eles estão vendo que cidadãos americanos, empresas americanas, como disse o Jean Turco, estão sendo prejudicadas. E depois, como eu tinha dito antes, os Estados Unidos não querem ver esse país tão grande, tão importante no hemisfério, perder o rumo e ir para o lado errado. É por isso que eles estão tomando essas decisões. Eles vão continuar assim. Acho que os juízes vão começar a sentir nas suas vidas privadas, vão fingir que nada está acontecendo, vão fazer estufar o peito, altivez, discursos inflamados, retumbantes, mas a realidade é que eles vão começar a sentir, sim, que as suas vidas vão ser afetadas. Se não me engano, filhos de alguns, se não me engano, a filha do Barroso, até filhos de outros juízes que estão nos Estados Unidos, parece que vão ter que retornar. E assim começa. Então, eu acho que é uma disputa não isonômica e a chance da turma daqui perder é 100%.